Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa. Tô aqui para fazer a sua leitura geral de tarô, tá, Escorpião? Pega sua mente que ressoar e aquilo que não fizer sentido, você solta pro universo. Bora lá, meus amores, que venham boas energias. Escorpião, bora com o Delfos, já vieram duas. O que tá acontecendo aí, Escorpião? O inferno. O que está acontecendo? O que se passa com o Escorpião? A estrela. A estrela. Fala mais sobre isso aqui para Escorpião. A timidez. A reconciliação. Dá só mais uma aqui, Escorpião. A mãe. Mensagem dura, mensagem um pouquinho mais dura. Dessa vez para Escorpião. Tenham o coração aberto para receber a mensagem. Tentem não se armar, né, naquele intuito de eu vou já me defender. Escuta primeiro a mensagem, coloca ali no teu coração. Música celestial, Escorpião. Alguns de vocês estão passando por um momento difícil aqui. Alguns de vocês estão passando por um momento difícil. Eu senti aqui a palavra provação. Vanessa, você não sabe o que eu tenho passado, já não é de hoje. Eu sinto que isso aqui é uma coisa de anos. Tá? Para alguns de vocês. Sabe quando você fala, quando é que isso vai acabar? Já não é de hoje que eu venho passando por momentos difíceis, por provações? Afinal de contas, Escorpião, por que é que você vem passando por isso? Entenda que a espiritualidade, ela está, e suas entidades, divindades, elas estão em outra vibração, muito acima de nós. Né? Nós estamos aqui no planeta Terra, estamos aqui na 3D, reencarnamos, né? Porque nós temos ainda lições a serem aprendidas. Eles já estão no nível mais evoluído, né? A gente não pode se comparar. E no nível mais evoluído, a vibração que tem é uma vibração de amor, né? Eles nada têm como interesse pessoal, por exemplo, fazer um humano sofrer. Não, isso não. Espiritualidade não ganha nada com isso. Mas, muitas das vezes, passamos sim por provações para que a gente evolua, para que a gente amadureça, para que a gente saia do lugar. Porque muitas das vezes, se não for dessa forma, a gente não se mexe, a gente não sai, a gente não evolui. Há momentos na nossa vida que a gente evolui por amor, né? Eu aprendo pelo amor, mas há momentos que a gente aprende pela dor. A dor também tem o seu valor, por incrível que pareça. É lógico que quem está passando por um momento difícil não está querendo ver beleza nisso agora, né? É super normal. Eu já passei, você já passou, muitas pessoas estão passando, e nesse momento difícil a gente não quer saber de aprender nada, a gente não quer saber de pensamento evoluído, coisa nenhuma. A gente quer saber de quando é que esse negócio vai passar. E tem a ver com uma lição que a gente precisa aprender, tá? E aí eu repito, nada, isso aí não tem a ver com a espiritualidade está conspirando contra mim. Não, eles não ganham nada com isso, tá? Absolutamente nada. A vibração espiritual é uma vibração evoluída, superior. Então, não, eles não têm esse intuito, olha, vou machucar o ser humano, eu vou... Não. Existe um propósito maior e muitas das vezes a gente só vai entender mesmo mais lá na frente. Então, guarda isso por enquanto, né? Bem na tua central, a gente tem essa carta aqui. E aí, a linguagem corporal da menininha
mostra uma certa timidez, o nome da carta é timidez, mas se essa carta não tivesse nome, como é que você descreveria essa posição? Ela tá meio que tampando ali o rostinho. Então pode ser uma tentativa de eu não tô querendo olhar para certas coisas agora, nesse momento. Porque podem ser desconfortáveis, porque me coloca numa posição de eu vou ter que me mexer, eu vou ter que agir, talvez eu não queira agir agora. Então, aquele movimento de eu tô escondendo, não quero olhar, não quero ver, não agora, não agora. Então aqui, Escorpião, começa a se perguntar, o que você está evitando olhar? O que você está evitando encarar, né? Para alguns de vocês, é uma situação com uma figura materna, tá? E aí a gente pode expandir, abranger um pouquinho mais, porque aqui é uma leitura geral, né? Essa mãe pode ser você mesma, essa mãe pode ser tua mãe, essa mãe pode ser uma irmã, né? Que de repente, em outro momento da vida dela, ela é mãe. Essa mãe pode ser uma nora, pode ser uma sogra, entende? Né? Existem vários lugares onde a gente exerce a função de mãe, né? Mesmo sendo irmã, mesmo sendo filha de alguém, às vezes a gente é mãe também. Então, para alguns de vocês aqui, temos um fazer as pazes com essa figura? Pode ser. Vanessa, eu não quero fazer as pazes, a minha mãe é uma figura tóxica, narcisista. Se reconciliar com o passado não significa, olha, eu tô abrindo a porteira da minha vida para você entrar e fazer bagunça novamente. Não. Se reconciliar com o passado tá resolvido. Eu perdoei o que eu tinha que perdoar, ou não perdoei, e tudo bem, tô resolvida com isso. Então, é muita coisa aqui, Escorpião, para você amadurecer o pensamento. E tá tudo certo, tá? Se você, nesse momento, não concorda com nada que a espiritualidade falou através de mim. E aí é como eu sempre falo, eu sou apenas a mocinha que passa o recado, né? Não sou eu que estou aqui falando sobre isso. Eu sou eu sou um canal. Eles me usam para passar a mensagem, tá bom? Então, é sobre isso. Eu senti aqui nessa carta da música celestial, que é linda por sinal, eu senti uma energia de silêncio para se escutar, para escutar a própria história, mas sem a defensiva, sem a gente querer o tempo todo puxar a sardinha para o nosso lado e querer se defender de tudo, mesmo que realmente a gente tenha razão. Nesse momento, é um momento para, eu vou revisitar aquela história, eu vou escutar aquela história novamente, pode ser que eu tenha algum insight. E é um insight silencioso, entendeu? E leitura de Escorpião é leitura profunda. Se não for assim, não é leitura de Escorpião. Vamos lá, meus amores. Se você está comigo aí nesse começo de leitura, deixa aquele joinha bacana, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante. Sou pura gratidão a cada um de vocês. Como eu sempre falo, né? Não custa nada você deixar aquele joia. Isso fortalece bastante o meu trabalho. Gratidão, gratidão. Deixa eu só beber uma água. Vamos lá, Escorpião. Tem mais aqui para Escorpião? Vai lá no seu canal, Taverna Tarô Escorpião. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Que eu vou... Acho que já botei lá. Já botei. A previsão para abril, tá bom? Completa. Bora, Escorpião. Mensagem para Escorpião. Gratidão. Tô falando. Tem alguém que ainda não se resolver com uma pessoa do passado ou com seu próprio passado. Existe uma energia de ressentimento, de dores, de alguma coisa que está pedindo finalização. Vamos encerrar com isso, vamos fechar com chaves de ouro, alguma história, alguma vivência. Aqui pode ter sido alguma coisa muito dolorosa, tá? E aí significa tocar um pouquinho na ferida, mas com responsabilidade,
para fazer o fechamento dela, entendeu? Que existe aqui um ressentimento. Tá muito forte essa figura materna, tá? Alguns de vocês aqui, realmente a gente tá falando da figura materna, a mãe. O que mais aqui? Escorpião, gratidão. Eu tô falando, gente. A rivalidade. É um 8 de espadas. Tem alguém que ainda pensa muito num contexto, numa história, numa situação. Vanessa, aquela memória, aquela lembrança ainda está muito viva, né? Eu acho que todo escorpiano, toda escorpiana em algum momento, né, da vida já escutou falar, escorpião não esquece, né? Escorpião lembra a hora, o minuto, o segundo, o dia, como é que estava o clima, quando aconteceu tal coisa. E aí não significa que, de repente, da noite para o dia, você vai ter uma amnésia e que tudo será apagado. Mas significa, novamente, se reconciliar com esse passado. E se reconciliar, como eu falei, não significa permitir que a pessoa faça tudo o que fez com você novamente. Mas às vezes é uma reconciliação sua consigo mesmo, sabe? Por que eu fico me maltratando pensando nisso? Por quê? Por que é tão importante para mim revisitar o passado e doer sempre? Porque dessa forma, escorpião, você tá revivendo aquela mesma situação 1, 2, 3, quantas vezes você lembrar. Por quê? Porque ainda não está resolvido. Aqui tem energia de ressentimento, aqui tem uma energia de briga, de rivalidade, de atrito, de tensão, de algo que foi muito difícil. O que mais aqui? Escorpião. Olha, a tua energia, aqui tá, é o inesperado, que é um 10 de paus. Aqui realmente a gente está se aproximando de uma finalização, tá? De uma finalização. Ó, tomar cuidado aqui, escorpião, com brigas, discussões, tá? E aí eu não tô falando só dessa situação ou dessa pessoa do passado, tá bom? De uma forma geral. Cuidado com brigas, discussões, né? Cuidado com o poder e o peso das palavras. Que eu tô vendo aqui uma possibilidade de, num dado momento, uma coisa assim que você nem imagina, acontecer de repente um atrito com alguém, tá? Tomar cuidado com isso. Uma coisa meio que te pega de surpresa. O que mais aqui para escorpião? Não virou. Escorpião. A conjectura. Tô vendo alguém saindo de um contexto, de uma situação, até mesmo saindo de um ambiente. Saindo de um ambiente. Alguém aí, ó, tá no momento, não sei se é você com alguém ou é alguém com você. Tem alguém que te enxerga como um rival. Tem alguém que pensa que você está competindo com ele ou com ela. Isso aqui pode ser ambiente de trabalho, tá? E o conselho, a orientação que eles estão dando, escorpião, não rebata, não revide, tá? Indiretinhas. Não, aqui não vale a pena. Aqui não vale a pena. Eu tô vendo aqui escorpião virando as costas e deixando essa pessoa no vácuo. É o melhor que você faz, tá? É não tocar tambor pra maluco, entendeu? Não alimentar uma intriga, um jogo de palavras que de repente machuca. O silêncio também diz muita coisa, sabe, escorpião? Então essa tua atitude de repente sair, se levantar, né? E sair de um ambiente sem falar nada. Ali você já disse 1000 palavras ou uma palavra com um peso enorme para essa pessoa. O que mais aqui, escorpião?
teu próprio arcano, a imortalidade. Agora, aqui para Escorpião é assunto encerrado, né? Sair de uma situação, colocar um ponto final, uma pedra num assunto de uma vez por todas. Mas aqui não seria Escorpião se não fosse desse jeito. Aqui tem uma espécie de eu corto mal pela raiz, tá? De alguma maneira, Escorpião, eu sinto que alguma situação desagradável, ela não volta a acontecer, ela não se repetirá. Porque você corta todas as possibilidades. Eu não sei se você estava dando entrada demais, abertura demais para uma pessoa que de repente se sentiu na liberdade de falar alguma coisa a mais, e você fala, cara, não dê essa liberdade para essa pessoa. Porque aqui você corta, tá? Aqui você corta, aqui você encerra de uma vez por todas. Eu corto o mal pela raiz. Corto o mal pela raiz. A nível geral, Escorpião, sabe o que eu tô vendo aqui também? Vocês saindo de uma situação, e aí você coloca a tua situação, tá? É como se você estivesse ali fazendo muita força para alguma coisa acontecer. Cara, eu tô me dedicando, eu tô trabalhando, eu tô... Só que é muita força, é como se fosse assim, já ouviram falar naquela expressão? Essa é velha, né? Essa é antiga. Matando um leão por dia. Nossa, Vanessa, tava numa situação, todo dia é o tal do tô matando um leão. Para fazer acontecer. Aqui você vai deixar alguma situação assim, tá? Eu não sei se você estava lutando por um relacionamento, eu não sei se você estava lutando por um reconhecimento profissional, ou você estava num nicho de trabalho que de repente é muito concorrido. E não se trata de eu não tenho força para concorrer, não é isso. Mas é quando você percebe, será que isso está valendo a pena? E aí você chega à conclusão de que não, que de repente não precisa ser assim. Que eu tô vendo vocês saindo, tá? De uma situação assim. Onde é o tal do tô matando um leão por dia para fazer isso aqui acontecer. Eu vejo você saindo. Porque você aqui não tá satisfeito com alguma coisa. Né? E aí é como eu sempre falo, eu até fiz uma leitura, acho que foi de semana passada, falando sobre uma insatisfação que te move aí numa outra direção. É bem isso aqui. Tá? É bem isso aqui. O que mais aqui para Escorpião? Bora, Escorpião. Escorpião. O Argonauta. Tá, só toma cuidado, tá? Realmente, Escorpião. Porque eu tô vendo aqui uma energia de ânimos quentes, sabe? A coisa começa a ferver. Sabe quando a panela de pressão ela começa a pegar pressão? Isso pode ser alguma coisa que pode culminar realmente em duras palavras, né? Uma coisa de eu falo um negócio, caramba, putz, não me segurei. Tomar muito cuidado isso nas próximas semanas, tá bom? É estar vigilante, né? Ao seu estado emocional. Para que não parta de você, né? Pelo menos para que não parta de você essa coisa de, nossa, perdi o controle, falei coisas que eu não devia, tá? Porque aqui tem muito uma energia também de, num belo dia, um dia que você nem imagina, e aí de repente acontece tudo isso, a panela de pressão explode. O que mais aqui, Escorpião? Me chamou a atenção aqui uma figura na carta do Argonauta. Tem um chacal e uma cobra. O chacal é uma espécie de canídeo, né? Uma cobra aqui. Cão, melhor amigo do homem. Fidelidade. Aqui pode ter sido uma grande amizade que de repente, sei lá, você começa a perceber um movimento estranho dessa pessoa. O que mais aqui para Escorpião?
o lavrador. Escorpião aqui trabalhando bastante, tá? Vejo vocês bastante animados, bastante otimistas. Sabe aquela coisa, nossa, me sinto revigorado, tô a fim de trabalhar, tô a fim de colocar a mão na massa. Vanessa, não tô nessa. Aguarda, meu amor. Aguarda o futuro, né? A gente vive momentos. Às vezes a gente tá num momento mais xoxo, capenga, né? A gente tá meio cansadinho e tá tudo certo. Mas aqui vocês estão animados, tá? Com esse argonauta e o lavrador. Isso aqui é você entusiasmado. Isso aqui é você querendo fazer acontecer alguma coisa, né? O que mais aqui para escorpião? Isso é bacana. Escorpião. A justiça. Ela veio invertida, tá? Tô falando, se alguém for indelicado com você, alguma coisa assim, para você pode soar como essa pessoa foi injusta comigo ou me julgou de uma forma injusta. Sabe quando a gente se sente injustiçado? Posso estar me conectando com filhos de Xangô. Filhos de Xangô. E aí você pede justiça, né? Porque Xangô é o cara da justiça. E ele fala: não me peça nada que você saiba que não mereça. Mas se houver justiça naquilo que você me pede, a ti será dado. Então, posso estar me conectando aqui com filhos de Xangô. Duplicidade. Tá? Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão, já vou encerrar a tua leitura, vou deixar aqui os signos, a nossa frase, mas se você ficou comigo até agora, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que tudo isso é muito importante, sou pura gratidão a cada um de vocês, tá? Quem tem interesse em leituras particulares, tá aqui embaixo o meu e-mail, tavernatarô@gmail.com. Você pode me procurar também lá no Instagram, que eu respondo assim que puder. Te passo as informações, a tabela de preços. Temos 2 tipos de leitura, a leitura gravada, eu trabalho na sua energia, gravo e te envio em 3 dias. Ou a leitura ao vivo. Na leitura ao vivo, eu e você numa videochamada durante 1 hora, tá bom? Pra gente ver tudo que couber nesse espaço de tempo, tá bom? Então vamos lá, escorpião, signos, o que nós temos aqui? Câncer, aquário, escorpião, vocês, câncer, Áries, leão, sagitário, Libra. Vamos lá, gente, uma frase, uma afirmação, coloquem aí nos comentários, vamos manifestar coisa boa na nossa vida? Vamos embora. Meus medos não me paralisam. Os meus medos não me paralisam. Escorpiões, a todos vocês a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição. Grande beijo nesse teu coração lindo, Papai do Céu te proteja. Te vejo na próxima.